Então, gente, eu sou a Ariane, ou a Jason, aqui na minha GC eu sempre fui a Jason, e ele é Eduardo, também conhecido como Tolete, ou Toledo, ou sei lá, vários nomes diferentes que o pessoal vai dando. A gente entrou aqui em 2017, somos da turma 60, a gente se formou em 2022. Assim que a gente se formou, a gente resolveu ir para a Austrália, assim, e a gente está lá já faz quase 3 anos. E a gente começou a trabalhar com mineração de ouro. A gente vai falar um pouquinho para vocês, vamos começar a falar um pouquinho da mineração, com que a gente trabalha, como é que é o nosso trabalho. E no final a gente vai falar um pouquinho como que a gente decidiu ir para a Austrália e como é que é trabalhar lá, como funciona mais o trabalho lá. E é isso. Tá. Então, tipo, eu tentei ser específico nesse slide, tipo, como é a mineração de ouro em uma mina, em uma cidade remota no oeste da Austrália, porque primeiro que você tem vários tipos de minério e aí tem vários tipos de depósito de ouro. Então, tipo, os que a gente trabalhou até agora foram os de pórfiro e o orogênico. O pórfiro sendo vindo de uma câmara magmática, uma intrusão, geralmente trazendo disseminado ouro. E o orogênico com hidrotermalismo por estruturas, basicamente, né? Então, veios de quartzo, carbonato com... Só para dar uma ideia mais geral assim, de como que o ouro chega. Então, a gente já tem ouro no manto e no núcleo da Terra. Só que no núcleo não vai chegar, porque está muito longe. Mas nós temos ouro no manto. Só que o ouro, ele não se liga à água. Então, ele não é solúvel em água. E como que a gente faz para o ouro ficar solúvel em água? A gente não faz, né? Como que acontece para o ouro ficar solúvel em água? Ele se liga a sulfetos. Então, ele é muito reativo com sulfeto. E no manto em si, é um ambiente já que tem muito ferro sulfeto. E quando esse manto vai para cima, esse manto márfico, que é um manto que é ali quando o magma do manto ele sobe, ele pode carregar um pouco de ouro junto com ele que está conectado com os sulfetos. E aí quando rola fraturas que chegam mais para a superfície, esse sulfeto, esse ouro está conectado com o sulfeto, pelos fluidos hidrotermais, ele vai subir pelas fraturas e vai formar nos diques, ele vai preenchendo as fraturas das rochas. E ali, quando chega nessas fraturas, pode ser que tenham rochas com muito ferro. Por exemplo, rochas márficas que tem muito ferro. E aí o sulfeto, ele é mais reativo com ferro do que com ouro. Então, ele chega nessas rochas márficas, ele reage com o ferro, aí ele precipita. E ali, junto com ele, que ele estava carregando o ouro com ele, o ouro também precipita. Então, essa aqui é a formação do ouro, do depósito orogênico. Então, o ouro ele vem junto com os sulfetos. Isso acontece em ambientes márficos, porque é a forma que a gente tem mais sulfetos em ambientes márficos, porque em ambientes mais férreos formam sulfatos. Sulfatos que têm mais oxigênio. E aí não vai permitir a ligação do ouro com o enxofre, né? Então, o ouro ele se conecta com o enxofre, com o sulfeto. E é mais em ambientes márficos. O que a gente tem na Austrália, nesse ambiente que a gente trabalha no oeste da Austrália, que o contexto de lá era uma região com muitas rochas márficas e ultramáficas. Do pré-cambriano. Do pré-cambriano. Então, esse magma ele subiu por fraturas e quando esse sulfeto chegou nessas fraturas tinha muito ferro e aí precipitou. Você tem as intrusões. Tem as intrusões. E o hidrotermalismo, né? Por fraturas que, tipo, você tem a subducção na orogenia, aí você quebra as biotitas da vida e a água traz, junto com os sulfatos, para a superfície. Então, você não encontra o ouro como um mineral, não existe um mineral de ouro. Assim, ele geralmente está tipo, num complexo iônico, assim, então é relativamente fácil dele se precipitar, com uma diferença brusca de pressão, temperatura na superfície. E a gente você tem 2 principais tipos de operação lá, que é a mina a céu aberto e a mina subterrânea. A gente só trabalhou em mina subterrânea até agora. Os princípios mudam um pouco, a gente vai discorrer um pouco sobre isso depois. E tem as áreas de atuação do geólogo. Então, como que o geólogo opera
nesse ambiente, né? Porque, que nem eu falei, tipo, é específico, até apesar de ter similaridades com outras áreas, tipo assim, mineração no Canadá, mineração de outros minérios. Você começa com exploração, então você tem os brownfields e os greenfields, que depende do nível de quanta informação você tem ao redor da exploração. E o greenfields é tipo uma área green, você não tem nada quase. Na teoria tem coisas que são uma informação que precisa ser descoberta. Então, a maior parte do Western Australia já é greenfields, já é brownfield já. Então tem bastante informação. Partindo desse ponto, você vai para a definição de recursos. Tudo entre exploração e produção, posso dizer que para o geólogo é a definição de recurso. Então, tipo, você primeiro descobre tem uma ideia de onde o ouro está e depois você faz uns buracos na terra para saber, pra você definir o shape do recurso, como que ele está lá embaixo, qual que é o comportamento dele lá embaixo, até você chegar numa margem de erro de metros. Então, depois da exploração, você basicamente faz os furos na terra para saber onde que está o minério, para você ir lá tirar da terra depois, basicamente. E a produção é tirar da terra. E assim, o geólogo também tem que estar lá presente para isso. É isso que eu falei para vocês. Então, tipo, a base da mineração para o geólogo as perfurações. Então, tipo, ali você tem 12 margens, tem 4 furos de sondagem e 2 interpretações diferentes do que pode ser o minério lá embaixo. Então, tipo assim, isso mostra como o trabalho do geólogo na Austrália ou na mineração é muito importante, porque tipo assim, você vai interpretar as coisas com base no seu conhecimento também, não é só baseado no ouro, nos multi-elementos que a gente faz, então tipo, análise que a gente manda para o laboratório para saber quanto que tem de cada elemento, não é só isso que a gente também tem que saber o que está rolando, de acordo com o tipo de rocha, enfim. Mas mostra para vocês como que é importante o furo de sondagem, porque sem ele você não tem o dado, né? Você não tem como saber o que está rolando lá embaixo. Aí na imagem da direita é só um depósito que a gente vê que essas linhas escuras são os furos, os intercepts vermelhos são onde eles acharam ouro, e vocês veem que tem tipo uns furos numa área meio vazia ali, quer dizer que eles já acharam ouro naquela área ali e achou a melhor decisão foi fazer uma lavra a céu aberto. Mas a partir daqui talvez não seja mais uma boa ideia, já é melhor fazer tipo uma mina subterrânea. Então depende muito do preço, depende do quão fundo tudo graças aos furos de sondagem e aos dados que a gente tem, que a gente manda para o laboratório para eles analisarem, sabe? Então tipo é bem importante, o geólogo tá tipo o tempo todo em volta disso. Então, como o Du falou, o principal trabalho do geólogo na mineração é a questão da análise dos furos de sondagem. Então, a gente planeja os furos de sondagem, então é o geólogo que define onde que vai furar e por que vai furar ali e qual que vai ser a direção do furo também. Não é sempre um furo reto, o furo pode ser em diagonal e você define isso pela geologia. Então, você quer achar as camadas. Então, se as camadas estiverem assim, você não vai fazer um furo assim, você vai pegar uma camada só. Então, você tem que pegar um furo que pegue todas as camadas. E a gente também tem a parte de, como ele falou, exploração, recursos e produção. Exploração, geralmente, você está procurando ouro. Então, você não vai fazer um espaçamento de um furo de 20 metros, outro furo de 20 metros, outro furo de 20 metros, porque não faz sentido, porque você não sabe onde está o ouro e é caro fazer furo de sondagem. Então, para quem está explorando, geralmente os furos são de 100 metros de distância um do outro, porque você está procurando onde tem o ouro. E aí, uma vez que você achou esse ouro, você fez vários furos de 100 metros. Em alguns furos você achou alguma evidência de ouro ali. E aí você tem um recurso mineral inferido. Ainda não é uma reserva mineral, porque você não sabe quanto de ouro que você tem ali, se é realmente significante ou não. E aí isso é movido por recursos, que é onde ele trabalha hoje em dia. Que eles vão fechando esses furos, então eles vão preenchendo essas lacunas, porque 100 metros é muito distante um do outro. Então, eles vão mudando para furos de 50 metros ou 40 metros de distância. Aí você consegue definir melhor. Tá, a gente realmente tem ouro aqui, sabe? A gente realmente tem isso de ouro. O teor de ouro é tal. Vale a pena continuar pesquisando aqui. E você muda do inferido para o indicado. E é uma reserva provável. Você não tem total certeza ainda, mas é provável que tenha uma boa reserva ali. E aí, então, você começa a medir esse recurso. E aí a gente muda os furos para 20 metros de espaçamento, mais ou menos. 20, 25 metros.
E aí você vai realmente ter uma noção boa ali de qual que é o teor de ouro, onde que ele está exatamente. E nessa fase que é quando começa a produção, que você já tem uma reserva provada. Não se faz mineração com reserva provável, se faz com reserva provada. Tem que estar na maior parte provada. Pode ter uma parte improvável, mas no geral tem que ter a maior parte improvada. Por quê? Para diminuir a incerteza. Eles também não costumam fazer furos mais curtos do que 20 metros, porque é muito caro fazer esses furos de sondagem. Então, com esses 20 metros de espaçamento já é o suficiente para se ter uma grande certeza ali de que o recurso está lá. Não, e outra, tipo assim, é fácil que tem um monte de problema relacionado aos furos estarem próximos uns dos outros. Às vezes, eles rotacionam, acho que para a direita naturalmente, porque vai girando, então tem uma rotação, então eles podem interceptar furos, pode dar, uma merda grande, assim. Então é legal sempre ter um espaço, depende da rocha, inclusive, soft, quão macia ela é. Então, para saber quanto que vai variar o furo, né? Aí volta um pouco na imagem anterior. Aí aqui, por exemplo, você pode ver que tem esses furos aqui. Imagina que não tivesse esse furo. Tivesse esse e esse. Você ia imaginar que isso aqui está indo para cá, que é grosso assim o tempo todo. Com esse furo aqui, você percebeu que o que tem aqui, ó, parou aqui. Se isso aqui fosse ouro, por exemplo, vocês iam... A interpretação poderia ser, tem ouro nisso aqui tudo, com esses dois furos. Mas por causa desse furo aqui, você sabe, não é ouro contínuo. Tem uma parte que para. Quanto menor o espaçamento, menos interpretação você tem que fazer. E quanto menos interpretação, mais confiável o recurso. Aí a gente tem dois tipos de furos principais. Tem mais do que dois tipos, mas o que a gente mais usa na nossa empresa é o circulação reversa, que é um furo que ele é mais barato. Então a gente usa ele principalmente para a área de exploração, porque você está só procurando ouro, você não precisa de tanta informação assim, porque esse furo ele quebra a rocha. Então você não preserva a rocha, ela vem toda quebradinha em pequenos pedacinhos assim. E aí você só analisa depois, você não tem muita informação das estruturas dessa rocha, mas é bom para achar ouro, porque você manda metro por metro para o laboratório para analisar. E depois temos o furo diamantado, que ele é um furo que ele preserva a rocha, que provavelmente é o que vocês já devem ter visto foto, daquele testemunha de sondagem. Você consegue ver toda a estrutura da rocha. Então é bom para você conseguir ver exatamente para onde que o veio está indo, se você está procurando veios, né, você sabe para onde o veio está indo. Então você consegue fazer uma modelagem melhor com esse tipo de furo. A gente usa ele mais para área, já quando a gente já está na fase de definir o recurso. Então, definição de recursos e produção, você já começa a usar esse daqui. Já é provável o suficiente que tem ouro lá para valer a pena gastar uma grana, porque esse furo aqui pode custar mais de $100 por metro. E eles fazem furos de quilômetros às vezes, 1 km 200, assim. O maior que eu vi foi 1 km 600, mas é muito, muito fundo. Eles podem fazer os furos por vários motivos, não é só pelo ouro, eles podem fazer para saber estratigrafia, para fazer o modelo geológico e para depois ajudar, obviamente, consequentemente, a saber onde está o ouro. Mas a gente queria botar bastante o Diamond Drilling, um foco nele, para vocês entenderem, porque eu mesmo no IGC, a gente não teve muita oportunidade, não sei como está hoje, para saber o que é um testemunho. Eu só ouvi falar de gente que estava fazendo IC, mas ele é muito importante para mineração, é bem importante mesmo. E quando fala Diamond Drilling, só para tirar a dúvida, se alguém já teve essa dúvida, né? Diamond é porque o beach, a ponta da drilagem é feita de diamante sintético, para cortar a rocha. É porque ele é mais duro, né? Então, eles quebram uma parte em volta, mas dentro fica lisinho, assim, você tem esse testemunho preservado. E aqui é um exemplo de como que é o dia a dia no campo, quando você está na área de exploração. Isso aqui foi quando eu trabalhei na área de exploração. Então você fica lá junto com o sondador que está fazendo o furo. Esse aqui é o de circulação reversa, então aquele lá que quebra a rocha. E aí eles têm os ajudantes que eles vão colocando metro em metro em fileirinha. Então cada montinho desse daqui é 1 metro. Nossa. E aí você pode ver como as cores vão mudando, né? Porque geralmente você começa no solo, então tá tudo saprólito, tá tudo emtemperizado.
E aí quando vai chegando na rocha, de fato vai ficando mais cinza. Lá porque as rochas são bem máficas, então vai ficando bem escuro. E aí o trabalho do geólogo é pegar montinho por montinho, lavar, colocar nesses trays aqui, nessas caixinhas, e a gente vai descrever o que é. Se for sapólito, não tem como descrever muito, né? Você só põe a cor, a alteração, assim. E quando chega na rocha, dá pra ver um pouquinho. Então você consegue descrever. Ah, isso aqui é um basalto. Ah, isso aqui é um arenito. Então você descreve o que você... Se você vê pirita, que a gente observa muito pirita porque pirita carrega ouro. Então, onde tem pirita, pode ter ouro. Então, tudo que a gente vê de pirita, a gente já classifica. Ó, tem assim, 10% de pirita, 5% de pirita. Então, a gente vai colocando assim. E a gente faz metro por metro. E aí, no final, a gente também tem que... Porque o geólogo faz um planejamento, ó. Ele vai furar tantos metros. Às vezes, ele quer atingir alguma litologia específica. Quando chegar no basalto, para. Mas nem sempre ele vai chegar no basalto na hora que você achou que ele fosse chegar. Então, você faz um modelo que você achou que o basalto fosse estar em 300 metros de profundidade. Mas aí chega lá, na hora de fazer o furo de fato, chega em 300 e não chegou no basalto ainda. Então, você tem que estar olhando metro por metro para ver se realmente chegou no basalto ou não. E aí, se não chegou, você fala, ó, não para ainda. Continua o furo por mais 10 metros. Continua o furo por mais 20 metros. Então, o geólogo tem que estar observando isso no campo para falar para o sondador quando ele pode parar e quando ele não pode parar. E aí depois isso aqui vai ser levado para o laboratório. Então esses saquinhos aqui vão para o laboratório, eles vão analisar o teor de ouro, se tem algum ouro ou não, e se tiver, qual vai ser o teor desse ouro. Então aqui pode ver que voltou com ouro. Então esse trecho aqui, a partir daqui até aqui, tem algum teor de ouro. E aí vai fazendo esses furos um distante do outro e vai vendo se tem correlação esse ouro com o do outro. Se tá no mesmo tipo de litologia, tá o mesmo teor, e aí você vai analisando para ver se faz algum sentido. Não tem muito o que analisar, porque tá tudo destruído, né? Só tem uns pedacinhos. Então, tipo, você realmente vai definir mais ou menos onde começa o top of fresh rock, onde começa, tipo, a rocha fresca, onde termina o saprólito, tipo, se tem quantidade de caulinita, essas coisas, assim, que não tem muito que dá pra fazer. E quanto porcentagem de veio também. Então, tipo, se você vê vários pedacinhos de quartzo aqui, por exemplo, opa, já é um bom sinal, talvez, porque hidrotermalismo. No caso desses tipos de depósito, né? Aí, esse daqui já é o furo de sondagem, então, tipo assim, esse já é o diamond drilling, é o diamantado. Então, aqueles tubos gigantes são onde eles encaixam esses tubos. Então você tem vários tubos encaixados e aí no final eles tiram esses tubos e o que geralmente são ou de 3 em 3 metros ou de 6 em 6 metros os tubos, eles só colocam nessas bandejas aqui, entendeu? Tipo, sai bonitinho do furo e cai na bandeja. Isso é como a gente vê. Geralmente na superfície é parecido, então, tipo... Isso aqui na mina subterrânea. Isso é na mina subterrânea, por isso está tudo escuro, triste, molhado. Aqui é o maquinário, ele está bem estabelecido aqui, porque o geólogo ele também faz isso, então tipo, ele faz isso no Leapfrog, ou no Datamine, ele usa esses aplicativos que a mineração usa para definir os arquivos que vão dizer para os perfuradores para onde eles têm que perfurar. Então a gente fica sempre... Por que a gente está sempre em cima? A gente manda o arquivo para eles jogam no sistema deles e a cada 30 metros eles fazem um survey, uma pesquisa para dizer o quão longe está do furo. E aí ele liga para o geólogo. E aí? Está muito fora da tolerância, posso continuar? E a gente vê, abre no Leapfrog, abre no Datamine para falar, tipo assim, pode continuar, tá de boas, a gente não tem muita informação na área, então tipo, se desviar muito ainda é lucro. Mas às vezes não, às vezes assim, tipo, esse cara, ele tá num corredor de um dos centenas que tem em volta. Então às vezes o furo ele pode interceptar um outro corredor. Se ele desviar muito, a gente pode falar, não, para, porque tipo assim, aí tem vários outros problemas que tem de interceptar um outro corredor ou coisa assim. Mas é isso. Aí entra a parte outra parte que o geólogo participa, que é bem importante,
que é o processamento do testemunho. Você vai basicamente fazer a descrição do testemunho. Você vai marcar a orientação. Então, tipo, eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma linha aqui contínua. Uhum. Essa linha contínua é uma linha que os perfuradores eles colocam como cola pra gente. A gente só prolonga ela para saber qual que é a parte de baixo da rocha. Então, tipo assim, tá, eu tiro a rocha de lá, mas ela pode estar rotacionada, né? Então, o perfurador ele tem controle, usando alguns equipamentos, de saber qual que era a parte que estava embaixo. Então, ele só faz um risquinho e a gente, na superfície, vai lá e prolonga esse risquinho. E aí, conforme quantos risquinhos se interceptarem, né? Se você seguir essa linha deles todos se interceptarem, show de bola. Todas as estruturas que eu for medir aqui, tudo que eu for tirar de conclusão aqui é bem confiável. Aí a marcação da metragem, tipo, marcar de metro em metro, que é simples. Aí você vai descrever, porque é a descrição pura, geológica do negócio, que estrutura que eu vejo. Inclusive, acho que eu tenho... Essas são as coisas que a gente usa, a gente procura enquanto a gente está descrevendo. Então, tipo, litologia, veios, tipos de estrutura, tipo, se você vê falha, se você vê clivagem, acamamento, e a gente depois vê a mineralização. Então, tipo assim, por onde o fluido hidrotermal passou, ele também altera a rocha ao redor. Então a gente também tem que registrar o tipo de alteração. Ela muda os minerais em volta, né, a passagem do fluido. E é basicamente isso. E depois que a gente descreve, a gente marca as amostras. Então, tipo, eu diria, se eu fosse dizer qual que é a parte mais importante disso tudo, é de longe a amostragem. A gente vai fazer amostras de 30 centímetros até 1,20 m no testemunho. Então a gente corta, tô vendo um veio aqui, essa alteração ela vai daqui até aqui. Então eu vou fazer uma amostra disso daqui. Eu quero ser representativo com a minha amostra. Então eu marco isso. No final do processo a gente quebra essas amostras, bota num saquinho e manda para o laboratório. Então, tipo, no final de todo o processo a gente consegue pegar e ter uma informação muito clara de onde tem ouro, mas mesmo assim a gente tem que fazer umas médias. A gente não pode só assumir que, tipo, porque a gente viu um veio lá, às vezes você pode ter uma pepita de ouro dentro do veio, e aí, nossa, tem 100 gramas por tonelada aquele veio, quer dizer que esse veio é muito... Não necessariamente. Então, tipo... E só uns exemplos visuais para vocês verem. Nenhuma dessas imagens é das nossas minas, porque a gente não quer... A gente não pode, a gente não pode tirar foto de nada. Tipo, eu tenho várias, mas eu não... E aquela foto ali é de uma mina em Western Australia, que é perto de onde a gente trabalha. Então, é bem claro que o ouro está associado aqui ao hidrotermalismo. Ele quase sempre está, tipo, dentro de um veio assim, esfumaçado de quartzo e carbonato e algumas outras coisas. E aqui a gente tem alguns exemplos do Canadá. VG é geralmente o que eles falam, o VG, o Visible Gold. Quando eles vêm, eles anotam VG, isso em qualquer lugar do mundo, pelo jeito, né? E assim, essas três outras imagens, essas duas imagens aqui, elas estão aqui para mostrar como realmente o ouro ele está nesse tipo de depósito associado a sulfatos, sulfetos. Então você vê aqui, não dá para ler direito, mas calcopirita, pirrotita, e assim, geralmente são bons indicativos. O ouro ele está como inclusões nos minerais sulfatados. Às vezes é microscópico, às vezes você não consegue ver olho nu. Na maioria das vezes na maioria das vezes ele é microscópico, você não consegue ver o ouro a olho nu, mas se você sabe que tem pirita, os sulfetos ali, você tem uma indicação, talvez tenha ouro. Uhum. Não é porque você não está vendo que não tem, porque às vezes ele está dentro, você não consegue enxergar. E na verdade é raro você ver ouro. Até a gente trabalha numa mineradora de ouro, é raro ver ouro. Geralmente quando a gente vê, é um negocinho assim, ó. Você não vê, nossa, negócio de ouro, não, você não vai ver isso. Uhum. Porque hoje em dia as minas de ouro já não são mais tão ricas em ouro mais, porque o que tinha, que era muito rico em ouro, já foi explorado. Entendeu? Então o que sobrou hoje em dia é um teor de ouro muito baixo, mas que é viável economicamente. Então... Só um adendo, tipo assim, óbvio que as peritas da vida são importantes, mas não é só isso que a gente vê. Tipo assim, obviamente tem uma estrutura aqui
que foi analisada pelo geólogo, ele marcou aqui qual que é a profundidade, então em 558 metros de profundidade ele achou esse cisalhamento aqui. Então, tipo assim, isso também é uma outra evidência de que é um possível caminho para o fluido passar essa estrutura. Tá, então agora vou falar da mina subterrânea. É o que eu mais trabalhei até agora, porque eu tô lá faz uns 2 anos e meio, eu fiquei acho que 7 meses na área de exploração e o resto tudo na mina subterrânea. E a parte da mina subterrânea, eu fujo um pouco dos furos e é mais o dia a dia na mina mesmo. Então a mina subterrânea ela é dividida em 2 partes, que é o desenvolvimento da mina e a produção, que é onde a gente de fato está tirando o ouro. O desenvolvimento, ele é tudo que vem antes de chegar na parte do ouro. Então aqui, ó, esses bloquinhos em verde, eles são o que a gente quer tirar, que tem ouro. Só que para chegar ali, isso está embaixo da terra, gente. Então, assim, a minha mina ia até 1 quilômetro de profundidade. Então, como que a gente vai chegar lá? A gente tem que criar um caminho de túneis para chegar lá. Então, esse corredor aqui que está descendo, essa espiral descendo, ela é o desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento da mina. E o geólogo ele tem que estar em dia com esse desenvolvimento. Então, porque geralmente a gente faz o desenvolvimento em partes que não tem ouro, que a gente vai jogar fora. Mas nem sempre. Pode ser que tenha ouro no caminho. Principalmente quando está chegando próximo daqui. Então, às vezes nessa parte aqui, pode ser que tenha uma parte que a gente tire aqui, que vai ter ouro. Então, a gente não vai jogar fora, porque qualquer teorzinho de ouro já está valendo muito hoje em dia. Então, o geólogo está diariamente checando onde que a gente está na mina. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode ver que aqui parou o desenvolvimento do espiral. Mas não quer dizer que eles não vão continuar, talvez eles continuem indo para baixo. Eu tenho que estar checando todo dia no datamine onde que eles estão. Tá, eles estão aqui. E daqui para frente, o que vai ter? Aí eu olho na modelagem. Não sou eu que faço o modelo, quem faz o modelo são geólogos de recurso, especialistas nisso, que mais para frente eu posso tentar virar, mas é uma área mais de especialista mesmo. Eles fazem o modelo, eu uso o modelo que os geólogos fazem, e aí eu sei onde que está o ouro e onde que não tem ouro. Aí eu consigo ver pelo datamine se aqui tem ouro ou não. Então eu já falo, ó, gente, pode mandar como waste, né, que é como não minério, né. E é eu que controlo isso, é uma responsabilidade muito grande que eu tive desde que eu entrei na mina, com pouca experiência. Eles já me deram essa responsabilidade, ó, vai lá checar se é ouro ou não. E eu ficava tipo, vocês são loucos? Assim, tipo... às vezes você dá para os operadores uma informação que eles não querem ouvir, que é tipo assim, não tem nada ali. E aí você sente uma pressão meio não dita de falar que tem. Acho que, porque existe uma divisão entre os operários na mina e as pessoas que estão trabalhando na parte técnica, que são os engenheiros e os geólogos. A gente, como geólogo, a gente não quer mandar de forma nenhuma uma coisa que não é ouro como ouro, ou o oposto. Tem ouro ali, eu mandei como não minério ali, mandaram para a pilha de descarte. É uma responsabilidade minha. Só que para os operários, quanto mais ouro eles tirarem, melhor, porque eles ganham um bônus em cima disso. Então eles estão ali o tempo todo te ligando no rádio, ó, vem aqui checar que eu acho que tem ouro. Aí você tem que descer lá, eu dirijo sozinha, gente, eu pego um 4x4, um carro grande, eu vou dirigindo sozinha na mina subterrânea. E aí eu vou checar onde que tá, onde às vezes tem um cara que tem o trator, né, a empilhadeira, escavadora. Aí eu vou lá, eu desço, eu tenho que molhar as rochas e visualmente, às vezes eu tenho que dizer se é ouro ou não. Assim, eu só sei pela quantidade de pirita, é assim que eu observo. E alteração, estrutura. Sim, mas falando, na minha mina que eu trabalhei era mais pela quantidade de pirita. Que também estava associado com alteração. E aí eu visualmente tinha que falar, tá, isso aqui você pode mandar como ouro. Isso aqui não manda. E assim, é muito doido e é assim mesmo que funciona, gente. Porque tem algumas partes, principalmente a parte do desenvolvimento, que a gente tem um nível de incerteza. Por quê? Porque a gente só considera ouro se for acima de 1,2 gramas de ouro por tonelada. Abaixo disso, já é um pouco menos viável economicamente. Acima disso, é viável economicamente. Porém, a gente não tem esse nível de certeza tão grande. Se a gente ver aqui, ó, nesse lugar, eles estão minerando aqui.
E no datamine tá lá falando que a tonelagem de ouro é de 0,8 gramas por tonelada. Pode ser que não esteja correto aquela informação, porque é uma modelagem. A gente não tem a informação de metro por metro da mina. A gente tem uma informação de 20 metros de espaçamento. E aí a gente faz o modelo pelo datamine ou leapfrog, e a gente deduz o que vai ter ali no meio. Mas não é 100% de certeza. Então, muitas vezes a gente usa a questão visual mesmo. Tipo, se eu descer lá e falar, olha, não parece que é tão pouco assim, parece que é um pouco mais. A gente manda. Até porque se for 0,8, não é tão ruim assim, porque ainda tem algum ouro. Então eles abrem para essa flexibilidade, assim, de pode ser um pouco menos, tudo bem. Mas se eu visualmente achar que tem ouro, eu mando como ouro. E aí chegamos na parte que é a produção, que é onde a gente sabia que tinha um teor de ouro bom ali, a gente queria tirar. E essa parte, como geóloga, eu tenho que estar só monitorando. Então, eu já sei que ali tem, a gente já tem tudo escrito que ali tem ouro, eles explodem. Quem faz esse design são os engenheiros de mina. Eu não tenho nenhuma... A gente aprova eles. A gente aprova, mas não sou eu que faço... Eles que tomam conta dessa parte. Eu não tenho fala de falar, tipo, olha, não pode fazer assim. Eles que definem isso. Mas aí, no final, eu analiso se eles explodiram corretamente. Porque às vezes você faz um design, você quer que faça uma explosão que tire isso de rocha. Mas tem rocha em cima, tem rocha em volta. Nem sempre o design vai ser correto. Às vezes eles vão explodir e alguma dos explosivos falhou. Ou então a rocha que tem em cima é muito instável. Aí ela caiu junto, então... Dilui. Aí caiu o que tem aqui em cima, o material que tem aqui em cima caiu junto. E esse material que estava em cima não tinha ouro, sabe? Então, se o teor daqui era de 8 gramas por tonelada, de repente, por causa que caiu uma rocha que está em cima, mudou para 6 ou 5. Então, eu tenho que estar fazendo essa análise diariamente do que eles estão minerando. E tudo é pelo datamine, então eu recomendo muito para quem tiver interesse nessa área, para buscar aprender um pouquinho. Não precisa saber muito, porque você aprende mais usando no dia a dia, então se você não usa, também você não vai lembrar, você vai esquecer. Quando eu comecei eu não sabia, não tinha nenhuma noção, aprendi tudo no trabalho. Mas quem tiver interesse, pode ser bom dar uma olhadinha, assim, para ter uma noção do que é. E é basicamente isso. Só para explicar a imagem toda, né? Tipo assim, tem todo esse desenvolvimento da mina e, tipo assim, eles fazem isso como? De 3,5 metros em 3,5 metros. Então, tipo, demora. E aí essa espessura que vocês estão vendo aqui. É tipo 3,5 para frente e, assim, 5 metros de largura, 5,5 metros mais ou menos de altura. Então, tipo assim, são dezenas de toneladas por corte, que eles chamam. Isso pode demorar meses para eles chegarem nesse lugar que tem ouro. Só pelo desenvolvimento da mina. Até eles chegarem lá, vai meses aí de desenvolvimento. Isso mostra o quão valioso é o ouro, porque às vezes o teor de ouro nem é tão alto assim. A gente está falando de 2 gramas por tonelada às vezes. E ainda assim é viável economicamente, porque o ouro está muito caro. Eu trabalhei na Nexa quando eu estava aqui no curso ainda, na graduação. E lá eu tive a oportunidade de ir para uma das minas que eles têm subterrânea. E aí eu gravei algumas coisinhas da mina, só para dar uma noção de como que é uma mina subterrânea, para vocês verem. O próximo vídeo é só entrando na mina subterrânea. Só o portal. Assim. Coincidentemente é muito parecido com a mina. É bem parecido com a nossa. É bem parecido, a gente descobriu isso depois. Mas é bem igual, então... Ele vai conseguir ou não trabalhar todo dia lá? A maior diferença, eu diria, é que a minha mina não tem luz. Não, só tem luz do carro. A luz é a do carro, porque o carro tem um farol alto e tudo bem, dá pra enxergar com a farol do carro. Mas tudo bem, eu acho que é até melhor, porque tipo assim, as luzes embaixo da terra, elas são muito importantes. Se você vê uma luz, é um veículo gigante. É porque então, assim, quem tem prioridade na mina é o caminhão. Então, se você vê um caminhão subindo, você está dirigindo para baixo, você tem que dar ré para ele subir, porque ele tem prioridade. Por quê? Porque eles querem tirar o ouro o mais rápido possível, porque antes eles tirarem, antes eles vão
pegar esse ouro e vender. Então, o tempo é muito valioso. Então, tanto faz a hora que eu vou chegar lá embaixo. O que importa é tirar o ouro lá de baixo. Então, quando a gente vê um caminhão, eu tenho que dar ré e dar caminho para ele. Ele não vai parar. Tem alguns lugares, é instruído para continuar andando. Tem alguns lugares na Minas que você pode dar ré. Assim. E dá muito medo, gente, é verdade. Quando eu comecei, eu tinha medo de dirigir. Assim, no geral, né? No geral, nem na rua eu tinha coragem de dirigir. Aí quando me falaram que eu ia dirigir sozinha, eu fiquei tipo, não, sabe, vocês estão doidos, assim, tipo, não tem como fazer isso. E aí eu fui, tipo assim, eu ia tremendo, tipo assim, de verdade eu ficava tremendo assim no carro sozinha e dirigindo. E aí depois de um tempo, você vai se acostumando, se adaptando, e hoje em dia eu não tenho medo nenhum, hoje em dia pra mim é tranquilo fazer isso. Mas na época foi assim, o maior desafio da minha vida, sem dúvida, foi dirigir na mina subterrânea, assim. Mas dá bom, gente, tipo assim. Não, e assim, graças a pessoas que são muito responsáveis na mina subterrânea, os carros na Austrália, pelo menos, são travados em 30 km por hora. Então você não consegue tacar o pau assim, sabe? Tipo, desce... Porque tem gente que fez isso e bateu o carro, entendeu? E aí, tipo assim, eles percebem, tá bom, vamos travar todos os carros, entende? Porque é só mais fácil. E também dá medo, mas assim, o caminhão, na teoria, ele nunca vai passar por cima de você. Ele vai, se você tá com dificuldade de dar ré, ele vai parar e esperar você dar ré. Sabe? Mesmo que demore meia hora, não tem o que ele possa fazer, sabe? Ele vai esperar. E aí, com esse tempo, você vai se acostumando e aí você aprende. Eu bati o carro umas 3 vezes também. Mas eles já sabem que isso acontece, assim, então faz parte. Aí o próximo vídeo já vou mostrar a parte de desenvolvimento. É a marcação. Por exemplo, a gente está fazendo desenvolvimento, então a gente quer abrir mais 4 metros para frente. Estamos na parede. Esse é o fim do corredor. Estamos na parede. Como que a gente vai continuar isso? Então tem lá um caminhão, que ele é próprio para isso, que ele faz a marcação desses furos. Essa marcação de onde vai ser os furos com tinta mesmo. A gente usa tinta própria para... Uma tinta que ela é mais brilhante, assim. A gente faz essa marcação com esses furos e aí, em seguida, eles fazem os furos. Esse caminhão tem um negócio que ele faz, ele perfura. Ele geralmente faz nas interceptações aqui. Ele vai fazendo esses furos. Aí pode mudar pro próximo vídeo. Aqui já é os furos feitos. Você pode ver que tá saindo água de alguns. Isso é meio que normal. Tem muita água. Não é bom, é lógico que não é bom que tenha água. Às vezes, se tiver muita água, você deixa mais instável o solo. E é lógico que você não quer que desabe nada ali. Então eles fazem esse monitoramento dessa água. Nesse caso não tinha tanta água assim, então estava tudo bem. Mas quando tem muita água, às vezes tem que fazer uma intervenção e drenar aquela água para outro lugar, às vezes. Às vezes eles fazem um furo de sondagem só para drenar a água. Então eles fazem um furo para... Se tiver água vindo para cá, eles fazem um furo para o level de baixo, para a água se encaminhar para o level de baixo. Aí vai tirar a água do foco daqui. Aí eles podem continuar. E aí continua. E aí depois eles vão colocar os explosivos nesses furos. Então aqui já são os furos com explosivos. Essa linha aqui é como ficam os explosivos depois de colocados. Eles colocam linhas que são conectadas num sistema elétrico, que aí eles dão... Ninguém mais está na mina. Todo mundo tem que sair da mina. É obrigado, todo mundo tem que sair da mina. Quando eles decidem explodir todo dia, ou às 5h30 da tarde ou às 5h30 da manhã. Acho que antigamente eles até faziam explosões com pessoas na mina. Meu Deus. Eu não sei se hoje em dia existem minas que fazem isso. Eu acho que a Mount Charlotte faz com o Independent Firing é verdade. Ferrum, né? Mas é que é muito distante um local do tipo outro, assim, a mina às vezes tem um outro portal dentro da própria mina subterrânea que leva para uma outra espiral completamente diferente. Então lá dentro acontece o Independent Firing, que tipo, não é ninguém comandando isso. Mas eles isolam aquela área de toda forma. Ninguém pode passar por aquela área. Eles levam isso muito a sério, porque com certeza pessoas já morreram por causa disso. Então, ninguém pode estar lá. E aí eles explodem, esse daí. E depois de explodido, é assim que fica a aparência. Eu já tive que muitas vezes ir checar esse material depois de explodido. Porque é aquela situação que eu falei. Temos um teor de ouro aí parecido com próximo de 1.2. Antes de mandar como rejeito, eu vou olhar primeiro para ver se parece mesmo rejeito, porque às vezes não parece. Então, às vezes eu vou olhar para ter certeza que é rejeito mesmo.
Aí eu tenho que pegar uma mangueira, é bem físico, gente, esse trabalho às vezes. Eu tenho que conectar uma mangueira, que tem em todo o corredor dessas minas, tem Os pontos de acesso. Tem pontos de acesso de água, que é água salgada, não é água que você pode beber. Água da mina. É água da própria mina que eles utilizam. E as rochas, pelo menos da que a gente trabalha, elas têm muito sal. Então as águas lá são todas salgadas. Bem salgadas. Você vê estalactites de sal em vários lugares. Eu devia ter colocado uma foto disso, né, É velho? verdade. É muito mais salgada que a água do mar. Nossa. Muito mais. Impossível. Corrói tudo, assim. Você compra um carro 4x4 novinho em folha, um mês depois, todas as partes de metal embaixo estão corroídas, assim. Eu acho que os carros lá, eles têm uma vida útil de 3 anos. Meu Deus. Por causa da... E são carros caros, porque eu tô Sim. 4x4, mas é por causa do sal. Aí eu lavo com a mangueira e eu tenho que analisar depois pra dar uma noção do que é. Pode ir? Pode ir. Ah, então, é o que eu tava falando. Esse é o preço do ouro hoje. E, tipo assim, isso aqui é 2024, sabe? Então, você teve várias... Assim, hoje, a mina que eu trabalho, ela tá continuando em volta de trabalhos prévios, assim. Então, tipo, já tinha mina ali, mina feita, assim, tipo, aquelas minas bem rudimentares, com, tipo, estrutura de madeira, assim mesmo, para tirar as coisas que tinham, sei lá, 8, 9 gramas por tonelada de ouro. Nossa. Que era o que valia a pena. Agora, tudo que era abaixo disso, foda-se, não é economicamente viável. Mas hoje, 1,2 gramas por tonelada, isso depende, né? Eu botei assim aqui mais ou menos um custo ali embaixo. Uma mina subterrânea, por exemplo, o custo para processamento, para tirar o minério, para tirar 1 tonelada de minério debaixo da terra, pode variar de 60 a 175 dólares por tonelada, né? E assim, é só fazer a conta, entende? Tipo, se você gasta só isso, na teoria, isso é contando tudo, assim, contando, tipo, maquinário, o processamento na planta de processamento, o salário das pessoas. Se é só isso, entendeu? Esse é o preço de 31 gramas de ouro. Então, tipo, a gente está falando de quase 5.500 dólares americanos por 31 gramas de ouro. Então, é muito lucrativo. Muito. Não pra gente, pra empresa. E na lavra céu aberto é ainda menor o teor de ouro, porque é mais barato. Acho que é 0,3 gramas de ouro, eles já acham economicamente viável. Porque é bem mais barato. Você realmente só pega, ou explode, escava e manda pra fora. Não tem toda a logística de uma mina subterrânea que tem toda, tipo, a sustentação. Você explode as coisas, tem que sustentar tudo para as pessoas passarem por baixo, porque pode cair coisa na cabeça das pessoas. Tem várias outras coisas. Agora a gente falar um pouquinho do como que a gente chegou na Austrália. Então tinha um amigo da nossa sala, que é o Bernie, o Marlon. Ele me falou que ele ia fazer um curso de inglês na Austrália, né? Ele ia ficar 1 ano. E eu sempre tive uma pulguinha de querer ir pra Austrália, eu sempre quis. Aí fiquei tipo, nossa, legal que você vai pra Austrália e tal. Aí ele falou pra mim que ia surgir um visto que chama Working Holiday Visa, que é um visto que você pode ir pra lá pra trabalhar por 1 ano. Sem ter que estudar, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Você não vai com emprego. Você vai, tipo, é um visto que te dá direito a trabalhar, mas você não vai com emprego. E esse visto era muito barato. Acho que custava, $400 pra pegar esse visto. Eu não queria ir com curso de inglês, porque eu já falava inglês na época, e é muito caro ir com curso de inglês. E não valia a pena pra mim. Não quero ir pra estudar. Aí no ano seguinte que ele me falou isso, surgiu esse visto. Foi em 2022 que surgiu esse visto. E eu já fiquei tipo... Eu já sabia que, antes de abrir as inscrições, eu já fiquei tipo, nossa, eu quero ir pra Austrália. Eu já falei pra ele que eu queria ir pra Austrália. Aí eu falei pra minha amiga, que era a Mesca, que também é da minha sala, que é a Gabriela. Aí ela ficou tipo, não sei, vamos ver. Depois ela se animou e resolveu também ir comigo. E ela namorava o Cérebro, que é da turma 59. E aí eles decidiram que também iam. Então a gente meio que definiu que os 4 a gente ia junto pra Austrália. E nessa época eu vou falar que eu não estava nem tão ligada que mineração era tão forte lá. Minha ideia só queria ir pra Austrália. E aí depois fiquei pensando, nossa, mas será que dá pra gente trabalhar como geólogo lá, né? Porque podia trabalhar com qualquer emprego. E aí eu me liguei que a Austrália é muito forte em mineração. Eu fiquei tipo, nossa, é lógico, sabe? Lógico que dá pra trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar se era possível conseguir emprego. Aí eu até fiz um mini curso lá pra conseguir melhorar o currículo, essas coisas assim.
E aí a gente já foi com esse foco, vamos procurar emprego como geólogo. Então, a gente tinha um ano para ficar lá, falei, de repente em um ano a gente consegue emprego. E aí abre todo ano para esse visto, abre todo ano, no dia 1 de julho, 500 vagas para pegar esse visto. A gente se preparou, assim, a gente estava com tudo pronto. Chegou no dia 1 de julho, quando a gente ficou contando no computador lá, porque falou que ia abrir meia-noite, aí não abriu meia-noite, falou que ia atrasar mais sei lá quantas horas. A gente ficou lá, atualizando de minuto em minuto. Aí quando abriu, a gente se inscreveu os 4. Então todo mundo conseguiu. A única coisa ruim é que hoje em dia esse visto está um pouco concorrido. Eu acho que ano passado, quando abriram as inscrições, acabou em 2 minutos. Nossa. Tem que fazer um adendo, né? Tipo assim, a gente sabia que essas vagas iam abrir pela primeira vez no ano que a gente foi. Então, tipo, por exemplo, a Argentina já tem 2.000 vagas por ano faz tempo. E é muito menor que o Brasil. O Brasil tem muito maior, tem só 500 vagas. Pela primeira vez, o Working Holiday Visa tem 500 novas vagas. Então, tipo assim, as nossas vagas no nosso ano demoraram para acabar, porque as pessoas não sabiam que documento pegar. Era tudo e não muito sabia novo. muito que tinha esse visto. Hoje em dia já está mais conhecido. Mas é por ordem de inscrição ou tem algum critério? É por ordem de inscrição. É totalmente assim, quão rápido você se inscreve. Caraca! E assim, lógico, tem requisitos. Esse visto tem requisitos. Então você tem que ter, no máximo, 31 anos de idade. Tem que ter faculdade. Tem que ter um nível intermediário ali de inglês. E tem que ter uma renda, acho que tem que provar uma renda de 5 mil. que são assim, requerimentos que não são tão... Assim, claro, 5 mil, não é qualquer pessoa que tem isso para provar, mas assim, tipo, não são requerimentos, tenha, tipo assim, 10 anos de experiência. Alto, tipo, o nível de inglês que eles pedem é um nível de não é inglês tão alto. até que baixo. O mais difícil é conseguir ser o mais rápido ali. Mas eu não sei como que é hoje em dia, porque a gente conseguiu no primeiro ano, mas o Bernie, que é nosso amigo, ele conseguiu, acho que já estava meio assim, bem concorrido. Eu acho que a dica para quem quiser esse visto é ficar ali no F5 sem parar, assim, na hora que abrir, se inscrever. E outra, isso é importante falar, tipo assim, é um visto que assim dura um ano e você pode estender ele por mais um ano, mas para isso... Mais 2 anos, você pode ficar 3 anos com esse visto. Isso, mas assim, o primeiro ano que você estende, você precisa trabalhar necessariamente numa área remota por 3 meses fazendo um trabalho X. Tipo, colhendo amora no meio do Outback, assim, entendeu? Tipo, basicamente a Austrália tentando fazer mão de obra chegar em lugares que não chega. E aí você vai ter direito a um ano a mais. Nesse outro segundo ano, se você quiser estender por um terceiro, você vai ter que fazer 6 meses disso. Então a gente, por sorte, a gente estava sempre tentando, a gente vai ter que sair do nosso trabalho agora para fazer esses 3 meses, para ter mais um ano ou não? Por sorte a gente conseguiu um visto melhor antes disso. Pela empresa. Pela empresa. Tá, mas aí se não der certo esse visto, quais são outras formas de chegar na Austrália? Uma forma muito boa é conseguindo uma bolsa de doutorado. Uma amiga nossa, inclusive, conseguiu quando ela estava lá. Ela aplicou para vagas de doutorado, direto, ela não tinha mestrado. E nesse sentido é muito bom você ter um currículo acadêmico bom. Então, fazer iniciação científica, fazer um bom TF. Porque você tem que mostrar que você é bom academicamente para conseguir essas vagas. Ela fez iniciação científica e TF na área de estrutural e ela conseguiu uma vaga numa área que tinha correlação com estrutural, mas também focada em mineração. Ela acabou não aceitando porque ela já tinha emprego em mineração, ela quis ficar na mineração, no emprego dela, ela acabou não aceitando a vaga, mas é possível conseguir vagas de doutorado direto. Tem vários programas que dão, então quem quiser focar nisso é uma forma de ir, porque depois que você vai com a bolsa de doutorado, você consegue pegar mais um visto que te deixa ficar lá por mais 2 ou 3 anos só trabalhando. O pagar por um doutorado é muito caro. Não tô falando de pagar. Mas é isso que eu tô falando, a bolsa é importante. A bolsa você vai receber para estar estudando, inclusive. Você não recebe muito, mas é o suficiente para se manter, eu acho que com o básico. E você pode trabalhar, assim, poucas horas por semana também. Acho que com visto de estudante, você pode trabalhar 24 horas por semana. Então, só de trabalhar de final de semana, às vezes, já te ajuda a ter uma renda ali para você terminar seu doutorado. Depois você pode trabalhar na área. Você também pode fazer cursos pagos, que é o que o meu amigo fez, fazer um curso de inglês, pagar um mestrado ou até curso técnico, mas essa opção é bem cara, gente. E é o que a maioria das pessoas estava fazendo antes desse Working Holiday. Não sei hoje, acho que é a maioria ainda. Mas é foda, tipo assim, você
estuda muito, paga muito e não pode trabalhar. Você pode trabalhar metade das horas do que as pessoas geralmente podem por semana. Então, tipo, não dá para incrementar tanto a renda assim, fica bem difícil. Essa opção é bem difícil. E uma outra opção é conseguir o visto de trabalho direto. Então, hoje em dia, eu e o Edu, a gente tem um visto, na verdade é o visto de treinamento, que a empresa deu pra gente. Então, como a gente já estava na empresa e ia acabar o nosso Working Holiday, ela ofereceu pra gente o visto de treinamento, que a empresa ela meio que te patrocina, ela te dá esse visto. Então, enquanto eu estiver na empresa, eu posso estar na Austrália. E agora eles vão mudar pro visto de trabalho. E aí esse visto de trabalho vai durar uns 3 anos, e aí eu consigo pegar até o visto de residência. Eu posso morar definitivo depois, se depender de nenhuma empresa. Mas, por enquanto, eu tenho esse visto de treinamento e eu vou mudar para o visto de trabalho. Quem já tem experiência na área, então, por exemplo, se você se formar e começar a trabalhar com mineração, pode ser que você consiga um emprego direto na Austrália. Então, a minha empresa mesmo, ela estava pedindo indicação de pessoas que trabalhavam na área, que ela queria contratar, não estava achando na Austrália. Tem falta de profissional na Austrália. Então, eles estavam em busca de geólogos para trabalhar lá, mesmo que fosse do Brasil. Eles iam ter que bancar tudo, pagar o visto, pagar até o transporte, pagar tudo, eles iam pagar. Só que a gente não conhecia muita gente que trabalhava com mineração. A maioria do pessoal que se forma aqui acaba indo para hidro ou vai para geotecnia. Ambiental. Ambiental. Então não tinha muita gente na área de mineração que eu pudesse indicar, acabei não indicando ninguém. Porque tipo assim, tá, a formação nossa é boa, legal, mas assim, eles meio que cagam um pouco pra isso. Eles querem que você tenha experiência, assim, sabe? Então se você não tiver experiência, eles não vão olhar muito pro seu currículo. É verdade só. Sim. Então você tem que ter experiência com mineração para conseguir um tipo de visto. Mas é lógico, lá também tem ambiental, lá também tem hidrogeologia, lá também tem a área de geotecnia. É que a nossa área é mineração, a gente está falando de mineração aqui. Eu não sei como que é para ir para as outras áreas, se é tão fácil de conseguir vaga ou não, mas eu estou falando de mineração, você tem que ter experiência em mineração para conseguir um visto de trabalho direto. Tá, o nosso esquema de trabalho geralmente é 8/6. O que significa isso? A gente trabalha 8 dias seguidos por 12 horas por dia. Nossa. Parece um inferno. Às vezes é difícil, mas, cara, não é tão ruim assim. É que a gente tem 6 dias de folga. Porque a gente tem 6 dias de folga. E, tipo, o dia, na minha opinião, o dia de trabalho já parece um dia de trabalho, seja ele 8 ou 12 horas. Claro que é muito menos, né? Mas, assim, eu moro numa cidade remota e, assim, eu tô a 5 minutos do meu trabalho. Então, eu termino meu trabalho, volto pra casa, tô de boas, assim, sabe? E aí, durante esses 6 dias off, a gente consegue fazer... A gente consegue, inclusive, viajar. Só 6 dias são suficientes para você viajar para outro país, inclusive, dependendo do país. Porque, tipo, a Austrália é longe até da Ásia, sabe? Então, tipo... Mas, por exemplo, se não fosse esse estilo de trabalho, a gente não conseguiria voltar 2 vezes por ano pro Brasil. Porque se a gente tira que a gente chama de swing, né? Os 8 dias de trabalho. Se a gente tira os 8 dias off, a gente tem 3 semanas off. Então, a gente consegue viajar pro Brasil. Então, super recomendo esse estilo de trabalho. Eu acho difícil eu querer um dia voltar a trabalhar 5/2, muito menos 6/1. E potencial de ser residencial, que eu sou residencial, ou FIFO, que é Fly In, Fly Out. Tipo, então a empresa voa você para a mina, que é remota geralmente, e voa de volta para a cidade mais próxima. Você fica no acampamento. Então, por exemplo, vai começar o seu dia de trabalho na quinta-feira, por exemplo. Aí você voa de manhã. Durante o seu expediente. Durante o seu expediente, está contando ali. Você chegar na empresa está contando o seu tempo de trabalho já. Então você voa na quinta de manhã, demora lá, sei lá, 2 horinhas para chegar. Chegou, começa a trabalhar. E lá você vai ter comida, vai ter moradia, vai ter algumas outras facilidades, tipo ter academia, às vezes um campo de futebol, tem piscina. Não todas, mas algumas tem. Mas também eu nem vejo muita vantagem em ter campo e piscina, porque você trabalha 12 horas por dia, você chega no trabalho, você não quer fazer nada. Mas eu não quero, geralmente eu vou na academia, tento ir na academia um dia ou outro, mas o bom é que tem comida de graça, então você não precisa cozinhar nem nada, não precisa limpar quarto. Paga por nada disso, a empresa está pagando tudo. Eu hoje em dia fico em acampamento e ele fica residencial, então ele vai e volta para casa todo dia, porque ele mora a 5 minutos de distância da mina dele. A minha mina é 1h30 de distância, então lá tem um acampamento. Na teoria ela iria de avião, mas já que eu sou o cara que está preso na cidade, ela vai de busão.
É porque a minha mina eu poderia morar na cidade grande, que a gente mora em Kalgoorlie. Kalgoorlie é uma cidadezinha que fica a 6 horas e meia de Perth, que é uma cidade grande que tem lá na Austrália. E na minha cidade, nossa cidade tem 30 mil habitantes, então é uma cidadezinha bem pequenininha. Da onde eu trabalho, eles fariam FIFO, que é, fariam um voo de Perth. Então eu poderia morar em Perth e trabalhar lá. Mas como ele está trabalhando em Kalgoorlie, eu ainda moro em Kalgoorlie. Então eles têm um ônibus que sai de Kalgoorlie também, aí eu tô lá em Kalgoorlie por enquanto. Eu tenho uma dúvida. E as vagas, elas são... você pode escolher residencial ou fly out ou não? Não. Tipo, você tem que se inscrever para uma vaga específica. Geralmente todo mundo quer fly in, fly out. Ah, é. Todo mundo quer morar em Perth. Sim, Eu também. porque Perth é verde, tem vida, e Kalgoorlie é morta, É uma cidade linda. amarela e vermelha. Volta aí a foto. É bonita, tem uma Volta, beleza... Volta. Essa aí é essa é Perth. Perth. É. Essa foto foi eu que tirei. gente. Esse aqui, tá, inclusive saiu prédio da Rio Tinto? Eu não sei se é da Rio... Mas só tem prédio de mineração aqui, BHP, Rio Tinto. Essa é Perth, é uma cidade linda. É maravilhosa morar em Perth, então eu queria morar em Perth. A gente não, por enquanto a gente não E consegue. Kalgoorlie é que tá atrás ali. Kalgoorlie é esse vermelhão aqui, você vê. Por isso que eu botei fotos na frente. Não, mas não é ruim, assim, tipo, é uma experiência bem interessante. É. Mas assim, Perth, acho que a cidade mais próxima, com mais de 100 mil habitantes de Perth, tá a 2.000 quilômetros de Perth. E a gente tá a 600 quilômetros de Perth. Então a gente tá muito isolado. Os trabalhos, eles vão ser em lugares isolados, pelo menos na Austrália do Oeste. A gente não manja muito sobre a Austrália do Leste. Apesar disso, a cidade tem bastante estrutura. Tipo, tem Sim, mercados tem grandes, 2 tem McDonald's. lojas grandes. Tá. E aí essa hierarquia que a gente encontra, antes do geólogo júnior você tem trabalhos tipo assim, técnico de geologia e tal, que não são ainda na escada, né? Mas o primeiro é geólogo júnior. Então, tipo assim, a gente começou como técnico, então fazia uns trabalhos mais braçais, mais sujos, até que uma hora a gente estava só esperando abrir uma vaga de geólogo júnior que eles fazem. Na nossa empresa eles fazem um programa de graduate, que é o júnior basicamente, que dura 2 anos, e aí eles contratam ou não a gente como pleno. Então assim, a gente conseguiu virar geólogo pleno faz 3 meses. A gente já teve 2 anos antes disso de geólogo júnior. Mas é muito bom porque você fica 1 ano na área de produção e 1 ano na área de exploração. Então você aprende as 2 áreas. Você fica bem completo. Isso na nossa empresa. Depois você escolhe qual área que você gostou mais. Geralmente, se tiver vaga, você escolhe a área que você gostou mais. Aí você vai ou para exploração ou para a área de produção. E o salário inicial para júnior já é $100.000 por ano, fora os benefícios. Então, tipo, é bem bom. É bem bom. E aí, como que você consegue emprego? Tá, a gente foi pra lá sem emprego. Como que a gente conseguiu emprego? Não foi fácil, gente. Vou falar que você tá num outro país, você não fala inglês tão bem quanto você fala português. Eles usam muito o LinkedIn lá, então a gente atualizou o nosso LinkedIn. O currículo em si também já é um pouco diferente, a organização do currículo. Eu comprei um curso lá pra fazer meu currículo igual o de australiano. A gente chegou aí de porta em porta nas empresas entregar currículo. Só recebemos um não. Literalmente, porta em porta. Só recebemos um não. E aí a gente foi numa feira de mineração. Aquelas feiras que tem aqueles stands com todas as empresas falando sobre a empresa e tal. A gente foi de stand por stand pedir emprego. Isso foi mérito seu, principalmente, porque eu tinha muita vergonha de ficar pedindo emprego assim. Mas ele era mais cara de pau e ele ficou tipo, a gente veio pra cá, estamos aqui faz 1 mês, somos geólogos, tem alguma forma de a gente entrar na empresa? Faz a cara do gato de botas, tipo, por favor. E aí, uma das empresas era a Northern Star, que é que a gente está agora, e a mulher falou pra gente, olha, não consigo colocar vocês na Northern Star agora, mas em Kalgoorlie tem uma empresa que chama High Grade, que ela é terceirizada. Ela contrata pessoas para trabalhar pela Northern Star. A Northern Star contrata A pessoas... Northern Star contrata pessoas pela High Grade para trabalhar para ela como assistente de geólogo, não como geólogo em si. A gente, beleza, queremos, né? Uhum. Aí ela passou de uma pessoa dessa High Grade, ele falou com essa pessoa e ela arrumou uma vaga pra gente em 1 semana. Foi assim, acho que foi sorte, mas arrumou pra nós 2 vaga em 1 semana. Só que a gente tinha que ir pra Kalgoorlie, a gente morava em Perth nessa época. E a gente se mudou em 1 semana. A gente arrumou tudo, se mudou pra Kalgoorlie. Uma coisa legal de falar, tipo assim, dependendo do tamanho da empresa,
quanto maior a empresa, mais cargos diversos vão ter para as diversas etapas do processamento do testemunho, por exemplo. Então, tipo assim, eu mostrei aquelas coisas para vocês. Tem um risco, você prossegue o risco, não sei o quê, depois você marca a estrutura, tipo assim, até chegar na parte que o geólogo vai lá e analisa que rocha tem muita coisa que precisa ser feita que às vezes, dependendo do tamanho da empresa, não é o geólogo que faz mais, é um assistente de geólogo. E essa foi uma forma que a gente viu de virar geólogo, porque eu trabalhava com geólogos como assistente de geólogo, e eles sabiam que eu era geóloga, então eles me usavam como geóloga, pra ser sincero. Sim, literalmente. Tipo assim, é uma empresa que assim, é sustentada por estagiário, sabe, tipo... Vocês já viram um assistente ir lá na mina falar se é ouro ou não? Não, eu fazia isso como sim. assistente de geólogo. Então, assim, eu ganhava menos, obviamente, por ser assistente, mas já era um salário bom. E depois de 6 meses, me efetivaram como geóloga. Ele foi mais rápido, ele foi depois de 3 meses. Já efetivaram ele como geólogo. Então, assim, é bem rápido o processo, porque em Kalgoorlie falta muito profissional. Eles pegam com você como assistente primeiro para te avaliar se você é bom ou não. Se você for ruim, você vai ser mandado embora. Não tem que fazer uma revalidação no diploma, nada? Não precisou. Não precisou. Isso daí é só para vistos. Alguns vistos específicos. A gente não fez até hoje. Mas a gente vai precisar... Não sei, depende do visto. É. Mas eles aceitam geologia daqui do Brasil. E é isso, tenta começar com cargos menores. Não fique em cidade grande, só procura uma cidade menor. Kalgoorlie é uma ótima cidade para ir, até porque já tem vários brasileiros lá que são geólogos, então a rede de apoio lá em Kalgoorlie está alta. Desculpa, eu lembrei de outra coisa. Tem um geólogo, inclusive, que virou geotécnico em Kalgoorlie. A gente tá falando Tem de geólogo mineração, que virou mas... ambiental. Sim, a gente tá falando de mineração, mas você não precisa só ir para mineração. Quem gosta de geotecnia, eles contratam o geólogo como geotécnico. Dentro da mineração, inclusive. Dentro da mineração. E tá em falta, tá mais em falta geotécnico do que geólogo, na verdade. Quem se interessa por essa área, dá para trabalhar com geotecnia também. E a gente tem um amigo nosso também, que ele veio também da Geo, e tá trabalhando com hidro, porque ele gosta de hidro, ele tá em Perth mesmo, ele conseguiu uma vaga de consultoria, e tá trabalhando em hidrogeologia. Então tem vários caminhos, né, para chegar no que você quer, mas a gente tá falando aqui de mineração, no caso. E para essa área é muito importante ter carteira de motorista australiana. A gente não tinha, no início, a gente demorou acho que quase uns 7 meses para conseguir a carteira australiana. Mas tem muita vaga que se não tiver, eles nem contratam. E para conseguir migrar bem para a carteira australiana é bom você já ter a sua brasileira. E lá você tem que fazer a prova de novo, mas eles aceitam você como já experiente, quando você já tem a sua carteira. Se você não tiver, aí vai ter que começar do zero. E aí você vai ganhar a carteira de aprendiz. Você tem que ficar 1 ano com aprendiz. Então atrasa muito. Então é bom você tirar a carteira brasileira, pelo menos. Isso é bem importante, assim. Você vai ver nas vagas, sempre tá C Driver's License, que é a manual. Já respondeu? Não, mais ou menos. É porque eu ia perguntar justamente a respeito disso, porque eu estava na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia é só traduzir a sua CNH, né? E eles levam com equivalência. Você pode dirigir desde que você mostre que está ok, está habilitado. Você já respondeu, né? No caso, teria que realmente fazer uma revalidação da carteira a longo prazo. Sim, assim, a nossa carteira, a nova, já vem até em inglês. Não precisa nem traduzir, que vem lá português e inglês, né? Sim. Ele já aceita. Para você dirigir na Austrália, você pode dirigir com a carteira brasileira. Sim. Agora, para mineração, eles querem que você tenha a australiana. Porque eles usam isso como forma de documento oficial, inclusive, na Austrália. Faz sentido. É um documento oficial. Mas quando a gente começou com a brasileira. Mas teve um amigo nosso, por exemplo, que nem é geólogo, só que ele não foi contratado pela empresa até ele tirar a australiana. Então, assim, é bom correr com isso quanto antes, assim, que já abre muitas portas ter a carteira australiana. E ter paciência, porque nem todo mundo consegue emprego rápido, porque pra gente demorou 2 meses, pra uma amiga nossa demorou 2 meses, mas pra um outro amigo nosso demorou 6. Mas ele conseguiu, então... E nesses 2 meses a gente não sabia quando que a gente ia conseguir, então a gente mudou de emprego algumas vezes. Tipo, eu fiquei lavando louça no restaurante merda, ela ficou servindo comida também, tipo, então assim, a gente precisava de grana, porque você chega lá com reais. E dá pra trabalhar com qualquer coisa. O salário lá é alto pra qualquer área, assim. Então dá pra chegar, trabalhar em restaurante, trabalhar em bar, juntando uma grana enquanto você tá procurando emprego em geologia. E a maior dica que eu posso dar é pra quem tiver vontade de ir, pra buscar a ajuda de quem já tá lá. Então todo mundo nessas fotos são do IGC. Aqui
pessoal da minha Pessoas sala, repetidas, mas... o Bernie, a Mesca e o Cérebro. Aham. A gente mora, nós 4 moramos em Calgary. Ele acabou de se mudar pra Perth, vai fazer mestrado lá em Perth. Aí tem o Raul e a Jéssica, eles são da turma, acho que 56, Eu sei. 57, 56, não sei. Ele fez mestrado lá, e ela fez mestrado, acho que na Europa, e depois se mudou pra Austrália. E agora ela trabalha no mineração de lavra a céu aberto, na Fortescue, que é uma empresa bem grande. E o Raul trabalha com hidrogeologia. E o Ciclope, que eu falei agora, ele tá trabalhando com hidrogeologia. Ele foi depois da gente. Ele queria ficar em Perth, ele não queria mudar pra Calgary. Aí ele ficou mais tempo, porque em Perth é mais difícil conseguir vaga. E aí quem indicou a vaga pra ele foi o Raul. Então, a gente se ajuda muito. Então, a vaga que eu tô hoje, quem me indicou foi a Índia. Ela... eu já tava na empresa, só que assim, mas quando você termina o programa de graduação, você tem que conseguir ser efetivado como geólogo pleno. E é onde tem vaga. E aí, eu não queria trabalhar em Calgary, eu queria mudar. E ela trabalhava numa mina que não era em Calgary, que parecia ser bem legal de trabalhar lá. E ela me indicou, surgiu uma vaga lá, eu mandei meu currículo, ela me indicou, ela falou super bem de mim lá e me contrataram. Então eu posso dizer que onde eu tô hoje foi por ajuda dela. Onde o Ciclope tá foi por ajuda dele. Quando a gente chegou, eles ajudaram a gente a conseguir emprego também. Eles quase conseguiram emprego pra gente, mas no fim não deu certo. E hoje em dia a gente ajudou eles a conseguir emprego na nossa empresa. Então eles estão trabalhando com a gente hoje em dia porque a gente ajudou eles. A MESC e o Cérebro, eles foram primeiro para a Costa Leste. A gente foi junto para a Austrália, esse era o plano, mas a gente ficou em cantos separados do continente. E só 5 meses atrás que eles falaram, mano, tá uma bosta aqui nossa empresa de exploração. E a gente falou pra eles, cola em Calgary com a gente. A gente tá morando em Calgary, os 3 agora. Os 4, né? Eu moro em Calgary, né? Sim. E ela conseguiu... Eu falei que ela conseguiu uma vaga de doutorado. Ela conseguiu com a ajuda do Arregão, que também é um ex-aluno aqui da GEL. Ele é pesquisador da Curtin University lá em Perth. Ele é pesquisador. Não sei se ele dá aula. Também. Acho que é. Mas não é obrigatório lá você dar aula. Você pode ser só pesquisador. A Curtin University é uma das maiores universidades de geologia do mundo. Assim, ela tem muita estrutura. E ele ajudou ela a fazer o currículo para a vaga, sabe? Ele corrigiu o currículo dela, ele indicou ela para a professora que estava buscando os alunos e ela conseguiu a vaga. No fim ela não quis, mas ele também é um contato para quem tem mais interesse na área acadêmica, assim. O Arregão ou o Bruno Vieira, é isso? Bruno Vieira. Ele trabalha na Curtin com, inclusive, algumas pesquisas daqui. Então, tipo, às vezes você está fazendo alguma coisa aqui que você precisa de uma certa análise de um equipamento que não tem aqui, você fala com o Arregão, ele é muito gente boa, muito acessível, ele te ajuda com isso. O Caipiroto, esse cara aqui, ele foi fazer o sanduíche dele lá por causa do Arregão. A Lorena também. Ele ficou 6 meses lá na Austrália com o Arregão, como orientador dele. E acho que tem vários brasileiros que estão indo de outras faculdades, inclusive da Unesp, da Unicamp, que estão indo para lá fazer doutorado com o Arregão como orientador. Então ele está sendo uma ponte muito boa entre pessoas que querem fazer pesquisa lá na Austrália. E é isso, gente. Não tenham vergonha de falar com a gente, sabe? Eu ajudei muito o Ciclope, porque ele queria muito ir para a Austrália na época. Eu falava para ele todas as dicas para como ele conseguir emprego, como ele conseguiu visto. Chegando lá, onde ele consegue casa também. Até apoio emocional, a gente sai junto sempre que a gente pode, viaja junto. Então a rede de apoio hoje em dia... Nesses últimos 2, 3 anos ficou muito grande de pessoas da geologia lá. Em Calgary especificamente, nós fomos acho que um dos primeiros sul-americanos lá. Essa é uma outra brisa que tipo assim, é legal, é interessante como você sai do GC, pra mim era assim. E geólogo lá fora era uma coisa que se encontrava e ficava assim, caralho, você é geólogo? A gente conhece assim dezenas de geólogos agora. A gente sai só com geólogo, entendeu? Geólogo da Itália, geólogo da Europa toda, geólogo da, sabe, tipo, América do Sul. E tipo assim, todo lugar, muita gente. É curioso pensar também que a gente trabalha na Austrália, mas eu quase não trabalho com australiano. Porque australiano, eu acho que existem geólogos australianos, só que eles têm muita falta de mão de obra qualificada. Então eles pegam gente do mundo todo. Então tem muita gente da Índia, muita gente da Ásia, da Indonésia, do Nepal, muita gente da Europa, tem muito alemão, italiano, da gente da Espanha, tem gente da África do Sul tem um monte, da Papua Nova Guiné. Agora tá tendo muito latino, então tem muita gente da Argentina, do Chile, brasileiro também tá vindo.
Acabou de uma brasileira como Geóloga de recursos senior, que é geóloga tipo de assim... recursos senior. Eles buscaram ela do Brasil. Ela trabalhava pelo Datamine. Não sei. Não sei, ela foi da SEG, inclusive, eu acho. Ah, é? Eu acho que ela foi da SEG. E agora ela foi... Buscaram ela. Acho que nem sei se ela foi atrás da vaga ou se foram buscar ela porque eles precisavam de um senior para trabalhar com recursos. Então, eles estão muito em falta de mão de obra qualificada. Então, não é que é fácil de conseguir... Não estou dizendo que é fácil de conseguir emprego, mas tem oportunidades. E tem apoio. E é isso, gente. Obrigada. Nosso Instagram, para quem não quiser entrar em contato, pode falar. Só uma dúvida quanto ao repertório de vocês, antes de vocês lerem, igual você comentou alguma coisa do seu trabalho na Nexa, coisa do gênero, qual era o seu repertório antes de você ir? O que você coloca que é imprescindível de mentalidade ou de organização? Obrigado. Parabéns pra você. Obrigado. É ótimo. Valeu, obrigado mesmo. Sinceramente, meu repertório foi... Tipo assim, eu trabalhei na Nexa com geotecnia. Eu trabalhei com a área de barragens. Então, não era a área de mineração para o geólogo. Então, para isso foi irrelevante. Assim, eles descartaram minha experiência na Nexa. E eu trabalhei na EPA, Engenharia Ambiental, como na área ambiental. Também foi descartado. Então, assim, eu entrei com zero. Foi isso, eu entrei com zero. Eu estudei na USP. O que é a USP? Eles não estavam nem aí. Fiz iniciação científica. Eles não ligam para isso, eles ligam para a experiência. Você trabalhou com mineração? Não trabalhei com mineração. Então você é iniciante. Eles não contratam ninguém sem diploma. Obviamente. Ninguém sem diploma de geologia. Eu acho que foi isso que, tipo... E mostrar o rosto também. Eu acho que isso que foi mais importante, ir lá e falar, eu tô aqui, tô disposto a ir pra Calgary, enfim. Mas assim, como assistente de geólogo, você não precisa ser geólogo para trabalhar. Qualquer pessoa pode ser assistente de geólogo, porque é um trabalho manual. E aí eu vi isso como uma porta de entrada. Porque, eu vou estar lá como assistente com os geólogos, eles vão ver meu trabalho e vão poder ver o potencial em mim. Mas dá pra conseguir direto como geólogo? Dá, um pouquinho mais difícil, mas dá. Tem gente que consegue. Quer perguntar? Eles veem mestrado em mineração como experiência ou eles descartam também? Só se for um mestrado específico para mineração, mas assim, ainda assim é mais experiência. Porque o trabalho, assim, sinceramente, você não ser muito bom geólogo, não é... É lógico que quanto melhor geólogo você é, melhor. Mas dá pra você aprender no trabalho. É mais o basiquinho, tipo, ver o ouro é fácil. Você sabe onde tem pirita, o ouro tá ali, onde tá os veios tá ali. Eles querem saber se você trabalha bem. Esses 3 meses de provação, de probation que eles têm quando você é contratado, é só pra você ver se você não é uma planta. Sabe? Tipo assim, se você faz o seu trabalho minimamente bem, você faz o que te pedem, você já é muito acima da média, o que é absurdo, né? Eu diria que o maior requisito é o inglês. Porque você vai se comunicar em inglês. E assim, lá na mina underground, o inglês australiano que já é difícil de entender pelo rádio. Sim. Que é muito... Eles não se entendem, tá? É difícil. Eu não entendia nada, assim, quando eu comecei. Eu ficava falando no rádio, o cara respondia. Eu ficava, tipo, não entendi nada que esse cara falava. O que eu faço? Eu ficava, tipo, já tive vários nervosos. Mas assim, mesmo com inglês, muita gente foi com inglês mais básico. E você vai evoluindo com o tempo e tudo bem. Você vai se ferrar um pouquinho, você vai passar nervoso, vai ficar ansioso. Vai, sabe? Mas vai melhorar com o tempo. Porque se você enfrentar isso, eu acho que o maior requisito é você aguentar o tranco. Esse é o maior requisito, assim, porque é um trabalho físico, é um trabalho muito mentalmente físico, mentalmente cansativo também. E são 12 horas, e você tem que dirigir sozinho, tem que... Mesmo na exploração, você também vai dirigir o 4x4. Você não vai dirigir na mina subterrânea, mas você vai ficar dirigindo pra onde está o sondador. Onde eu ia, demorava quase 1 hora para chegar. E eu ia sozinha dirigindo até 40 graus. Você vai ficar em campo, bastante em campo. É um trabalho muito em campo, assim. Você não fica muito no escritório, pelo menos no início. Você vai ficar no sol, tem muita mosca, um saco. Nossa, velho. Essa é a pior parte, eu acho. Você tem que saber se comunicar, não ter vergonha de falar. Eu tinha muita vergonha, eu sou muito ruim nisso, mas lá eu fui fazendo. Porque tem muita gente que vai pra lá e é muito bom geólogo, assim, tecnicamente. Tem um menino lá que ele é um gênio, assim. Tudo que ele via o negócio, isso aqui tem ouro por causa disso. Eu falava, caraca, isso é bom. Mas aí, ninguém gostou dele porque ele não tomava atitude, assim, no campo em si. Você tem que...
Eu mostrei lá, tem que fazer a peneiração, você tem que ser rápido, você tem que ser... Ele não era, ele ficava olhando, ele ficava, que legal, isso aqui. Tá, mas e aí, você vai fazer o trabalho ou você não vai? Aí não fazia, ele era muito ruim nisso, então ele acabou se dando mal. Mas só terminando, respondendo, tipo assim, o mestrado acho que ele é importante para vagas específicas e para talvez algumas bonificações. Mas não é pré-requisito para essas vagas que a gente falou. Não é, assim, tipo assim, você vai, vou esperar fazer um mestrado, doutorado para aí eu começar a fazer essas coisas, se você quiser fazer essas coisas. Não espera, não faz. Eu acho até legal o contrário, entrar primeiro para você ver onde você quer se especializar, porque tem várias áreas na mineração. A gente trabalha com ouro só, tem outros minérios também que a gente não conhece. Você tem que saber o que você gosta para você definir, eu quero agora me especializar nisso. Eu vejo que eu quero ir para modelagem no futuro. Eu quero trabalhar fazendo um modelamento geológico depois de fazer os furos de sondagem, e isso é mais avançado, né? E eu tô vendo um pouquinho disso no meu dia a dia, porque eu sou plena agora e tenho um project que trabalha comigo. Aí faz essa parte, um pouquinho. Aí de vez em quando eu vou lá espiar o que ele tá fazendo. Me ensina um pouquinho, me mostra um pouquinho o que você tá fazendo. Então aí você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. E assim você vai, é mais uma experiência mesmo, gente. Não se preocupem achando que vocês não têm capacidade, porque todo mundo tem. E você aprende lá. Uhum. A regra não dita, na empresa pelo menos, que eu acho que deve ser uma coisa que não é só dentro dessa empresa, mas é que você tem que ter tipo, pelo menos 2 anos de experiência para ser contratado como pleno. Antes disso você ainda é, na teoria, recém-formado. Ele trabalhou com mineração, na verdade. Você trabalhou na Sangobor, lembra? Sim, tipo assim, por sorte, eu não sei se eles levariam isso em consideração. Se eu trabalhasse 2 anos lá, não sei se eles me contratariam como pleno. Não sei. Talvez. Porque, tipo assim, eu conheço gente que trabalhou na Indonésia, por exemplo, que é da Indonésia, por mais de 2 anos como geólogo e foi contratado como pleno já. Então, eles levam em consideração isso e experiência. Qual que é o nome da empresa mesmo? A nossa é Northern Star. Northern Star Resources. Tem outras empresas que contratam bastante gente de fora também. Porque assim, tem empresa que só, tipo assim, a Rio Tinto, a BHP, a gente não consegue entrar por enquanto. Eles só contratam quem já é residente permanente na Austrália. Ou que tem visto de trabalho sem depender da empresa. Então, é muito difícil de entrar na BHP e na Rio Tinto. A Fortescue, que é onde tem gente que está trabalhando lá, eles conseguiram lá porque eles têm o visto de graduação. Então, eles não dependem da empresa para trabalhar. Eles têm um visto que eles já podem trabalhar. A gente depende da empresa. Então, nosso visto está atrelado à Northern Star. Uhum. Então, a gente não pode sair dessa empresa, na teoria. A gente pode sair se a gente conseguir uma vaga em outra empresa que assumiu o visto. Aí a gente pode trocar de vaga. Mas primeiro a gente consegue um emprego, aí a gente troca. Uhum. Mas tem outras empresas que contratam também, não é só a Northern Star, não. Alguma outra pergunta, gente? Incrementar o LinkedIn, vocês tinham colocado um link. Desculpa. Aqui? Não. Isso aí. Colocar tudo que você... Isso foi só uma piadinha, tá? É pra mentir o currículo de vocês. Sim. Mas é bom atualizar. É só Vocês deixar, já fizeram de mini curso? Coloca lá. É legal colocar mini curso. Tudo que vocês têm. Cria a versão em inglês. Porque cria a versão em inglês. Você pode criar a versão em inglês do seu próprio LinkedIn. Ele troca dependendo da região. Então é bom você estar usando o LinkedIn para mostrar que você você faz coisas, assim, você não está só parado. Eles olham o LinkedIn. É um saco, você tem que se dobrar um pouco pro corporate. É um saco. A gente não conseguiu parar pelo LinkedIn. Na verdade, os primeiros contatos com quem eu tive, eu paguei o LinkedIn Premium para poder mandar uma mensagem para uma pessoa específica que aí... Então foi mais ou menos assim. Mas eles não olharam o seu perfil. Tipo, ninguém foi atrás de você. Não. Mas acontece. Hoje vão. Hoje acontece, né? Ele já conseguiu ofertas porque viram o perfil dele no LinkedIn. Ele não estava procurando. Então, é bom ter... Mas no início é mais de boca a boca, eu acho, assim, de conseguir contato. Então. E como que é no leste da Austrália, assim, vocês têm algum conhecimento? Eu não tenho... Tem também vagas FIFO. Tem gente que voa de Sydney, voa de Melbourne, assim. Principalmente de Brisbane, eu acho. De Brisbane. Eu acho que na região de Queensland tem bastante mineração de carvão.
Mineração de carvão, acho que tem bastante. Muito ferro também, a Austrália é forte em ferro. Eu acho que também tem mineração de ouro também nessa região leste da Austrália, mas é um pouco menos do que na oeste. A região oeste tem muito ouro para ser descoberto ainda. Tipo, inclusive o pessoal lá caça ouro sozinho, assim, você compra detector de metal e vai procurando A gente ouro vai fazer no isso meio quando da mata. A voltar. gente vai fazer isso quando voltar. E aí se você achar, você pode vender, e vale uma nota. Então, é uma questão meio pessoal. Como que vocês acham que vale a pena sair do Brasil, tipo, se arriscar? É financeiro, é tipo em outro país? Tipo, o que faz vocês tipo, ainda estarem lá trabalhando e saindo da zona de conforto de vocês? Olha, eu não posso garantir que vai conseguir emprego. Mas com esse Working Holiday Visa, por exemplo, é um custo muito baixo. Sei lá, o visto custa uns 400, aí tem a passagem para a Austrália. Tem que fazer exame médico. Sim, vai dar, sei lá, acho que vai dar uns 2, 3 mil reais para conseguir o visto com os exames médicos e tal. Mais ir para a Austrália e pagar a moradia para se manter por pelo menos um mês. Ir para a Austrália também é muito caro. Uns 6 mil reais a passagem? Não. 5 mil? Só de ida. Não é 4K, é dólar. Ida e volta que a gente paga. 4K os dois, sim. Ida e volta. Mas deve ser, sei lá, uns 6, 7, não sei quanto que tá. Não, exatamente. mano, mas assim, é mais de 10 mil reais, só é de ida e volta. De ida e volta deu mais de 10 mil reais. Fora você tem que pagar a moradia para você ficar o primeiro mês. Mas, mesmo que você não consiga vaga com geologia lá, trabalhar em restaurante vai te dar aí, eles pagam uns $30 por hora de trabalho. E tem bonificação no final de semana. Então você vai conseguir, eu conseguia tirar, sei lá, uns $1.000 por semana. E aí, você ficar um ano, você vai conseguir recuperar seu dinheiro e vai conseguir lucrar mais. Então, financeiramente, eu acho que se paga e sobra. Se você conseguir vaga com geologia, então, é muito dinheiro. A gente não tem preocupação com dinheiro, mas a gente tem carro lá. A gente comprou carro na verdade, com um mês que a gente estava na Austrália, a gente já comprou um carro. Carro velho, sabe? Que lá é mais 270 mil quilômetros rodados. Era um carro de 2005. Mas era um carro bom, foi $3 mil que a gente pagou no carro. O custo de vida lá não é mais barato, é porque as coisas são mais baratas em relação ao quanto você ganha. Então dá pra você se manter bem lá. Agora, se vale a pena ou não, isso é muito pessoal, sabe? Porque tem gente que não se dá bem fora do Brasil, tem gente que não gosta de morar fora. E vamos ser justos, tipo assim, a gente fez isso junto, o que já é bem diferente. O Ciclope ele fez sozinho, entre aspas, ele teve muita ajuda, mas na teoria um parceiro, assim, então ele tava se arriscando bastante. Eu acho que é válido a experiência, no mínimo, porque você sempre pode ir, ficar um ano e voltar. Não gostei, quero voltar pro Brasil, não deu certo, sabe? Mas você aprendeu inglês, pelo menos, que é muito valioso. E você teve uma experiência de fora, pra ver como que é o mundo fora do Brasil, assim, é bom pra vida, assim, só aprender a se virar melhor, assim. Eu recomendo, pelo menos, pra ficar um ano, assim, pra ver como é que é. Mas é lógico que isso vai de cada um, do desejo de cada um. Às vezes você tem um objetivo já definido que você quer fazer aqui, não sei. A gente, por exemplo, por sorte, a gente concordou em voltar 2 vezes por ano pro Brasil. Porque a gente quer ver a nossa família, quer ficar por perto, quer viver o Brasil. Mas eu conheço gente brasileiro que não volta mais de 5 anos. Sim. Então, você seria esse cara? Você seria mais a gente? É muito pessoal. Mas financeiramente, recupera o dinheiro. É difícil não recuperar. Pode não ser como geólogo, mas pelo menos trabalhando em restaurantes, você recupera o dinheiro. Alguma outra dúvida? Legal, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, o azar, né, Eu acho que a gente foi meio menino de não começar a apresentação com todos os microfones mutados. Não, a gente vacilou, gente, perdão. Não, tipo assim, não faz parte, mas assim, pelo menos tá gravado. Né? Não, tá gravado. Dá pra editar essa parte pra inclusive fora. já para a gravação, porque Clica senão... lá no